Você viu as imagens insanas do Hamas encenando um resgate de reféns, tentando nos enganar para acharmos que eles não sabem onde os reféns estão? E você ouviu a notícia absurda de que eles nos devolveram partes dos restos mortais de um refém que nós já tínhamos? Partes, pense. Também atiraram nos soldados das Forças de Defesa de Israel. Um pai de 5 filhos foi morto. Eles ainda mantêm 13 reféns, mesmo após o ultimato claro de Trump há 3 dias. E claro, o mundo afirma que Israel rompeu o cessar-fogo, o que é absurdo. Enquanto o Hamas zomba de nós publicamente e quebra todo o acordo, eles não podem sair impunes de forma alguma. Chega! Israel anunciou retaliação que deve ser logo interrompida pelo que estão fazendo. E agora também começaremos a expandir um pouco nossa zona de segurança. Será esse o fim do plano de paz de Trump? O que está acontecendo? Por que o Hamas faz isso? Este é o programa Miura K na JNS Televisão. Vamos falar sobre isso. Você viu o vídeo? Antes de assistirmos, aqui está o contexto, porque esse vídeo vai te surpreender. Em 13 de outubro, 20 reféns vivos retornaram em um milagre e 4 falecidos também foram devolvidos. Apesar de parecer incrível, esse não era o acordo. Os outros 24 corpos que deveriam ter sido devolvidos dentro das mesmas 72 horas. Para nosso choque e surpresa, o Hamas simplesmente decidiu não devolvê-los. Foi aí que o jogo começou, já que o Hamas sempre faz joguinhos. Eles entenderam e entendem que os reféns vivos estavam criando uma pressão enorme sobre eles por parte do Ocidente e dos países do Golfo, e que eles realmente não escapariam brincando com a devolução deles. No entanto, reconheceram que, para os judeus, os reféns mortos também têm um significado profundo. Não com a mesma urgência dos vivos que temíamos serem assassinados. Mas a importância religiosa de garantir o sepultamento adequado deles não pode ser subestimada. Para nós, todos os reféns deveriam ser devolvidos. Mas o que eles também sabem é que o mundo não sente o mesmo, que a urgência por isso é menor. E o Hamas, sendo o Hamas e pensando em termos de manipulação, apostou que conseguiria se safar brincando com os corpos. Porque a pressão então se moveria do Hamas, devolvendo os reféns para Israel, não potencialmente sabotando o acordo que está na mesa. E eles estavam certos, quando Israel disse: chega, basta. Ok, porque esses jogos estavam ficando ridículos depois de dias e dias e dias disso. Ao devolverem um palestino em vez de um refém que era espião de Israel, os Estados Unidos da América impediram nossa retaliação. Agora, não é para dizer que os Estados Unidos da América não estão do lado de Israel. Eles estão. Vamos falar sobre isso em um segundo. Mas esse acordo de paz é simplesmente tentador demais e o Hamas sabe disso. Apesar de não terem nenhuma intenção de cumprir qualquer um dos termos do chamado acordo, eles continuam testando até onde podem ir. De repente, surgem com desculpas. Não achamos os corpos, vai demorar mais. Não que um agente do Hamas fale desse jeito, mas pode até ser verdade. Pode ser difícil para eles encontrarem alguns corpos nos escombros. Mas, ao mesmo tempo, executam palestinos e se reorganizam como grupo terrorista. Já não tem mais a força militar de antes. Sim, foi uma grande vitória para Israel. Agora são de um grupo guerrilheiro menor, mas tem milhares de terroristas libertados e recrutam mais pessoas. Israel deixou claro aos Estados Unidos que não avançará até que todos os corpos sejam devolvidos. Equipes do Egito e de outros grupos foram enviadas para ajudar a localizar os corpos. Equipamentos para escavação vieram do Catar. É uma grande confusão, e o Hamas está obviamente usando isso para fazer um grande espetáculo. Mas por trás de toda essa fachada, o Hamas está se divertindo imensamente. Autoridades israelenses afirmam saber a localização de pelo menos 8 corpos, mas eles continuam mentindo, dizendo que não conseguem encontrá-los. Finalmente, depois de 6 dias sem fazerem nada além de prometer que vão nos entregar alguns corpos hoje ou amanhã, e depois de descumprirem essa promessa, Trump fez um ultimato sério. Aqui está exatamente o que ele escreveu: existe uma paz forte no Oriente Médio e acredito que pode ser duradoura. O Hamas vai ter que começar a devolver rapidamente os corpos dos reféns falecidos, inclusive para os americanos. Ou outros países envolvidos nessa paz vão agir. Alguns barradurs são difíceis de achar, mas outros já poderiam ser devolvidos, o que não está ocorrendo. Talvez seja por causa do desarmamento deles, mas só trato ambos os lados de forma justa se cumprirem suas obrigações. Vamos ver como eles se saem nas próximas 48 horas, estou acompanhando de perto. Em resposta, o Hamas devolve um corpo, pois não aprova os ultimatos de Trump. Só que quando o corpo é devolvido, descobrimos que não é um dos 13 reféns. São partes de um refém que já havia sido devolvido e enterrado. Partes.
Não deixe sua imaginação ir longe, mas use-a para ter convicção e lembrar que não odiamos essas pessoas o bastante. Israel está tentando desesperadamente descobrir como retaliar, não é? Você não pode sair impune, entregando partes de um refém já devolvido e enterrado. Do que está falando? Netanyahu pode deixar seu julgamento para uma reunião de emergência. Sim, ele ainda enfrenta esse julgamento ridículo, mas a pressão está aumentando para que ele seja cancelado. Não só por causa de Herzog ter sido chamado a atenção pelo Trump. Aliás, uma jogada lendária, já que um presidente pode até perdoar um primeiro-ministro. Mas agora por membros do Knesset que estão tentando apresentar um projeto de lei. O povo de Israel não precisa de seu primeiro-ministro sendo julgado por charutos de 20 anos atrás durante uma guerra. Voltando ao assunto. Enquanto políticos se reúnem e elaboram um plano para responder ao Hamas, que quebra descaradamente todas as regras. Isso coincide com o fim das 48 horas dadas por Trump. Já se passaram quase 48 horas desde que 3 eventos ocorreram. Então Trump anuncia que eles têm 48 horas e depois eles nos enviam de volta um corpo, que na verdade não é um corpo de verdade. Agora vamos assistir ao vídeo divulgado. O Hamas informou que devolverá outro refém, certo? Atiradores de elite do Hamas matam um soldado das Forças de Defesa de Israel, pai de 5 filhos. Vamos discutir o significado disso no vídeo. Então, como vocês podem ver, o Hamas traz um corpo, joga ele de um prédio, o que significa que eles sabem exatamente onde esse corpo está. Depois, eles cobrem o corpo com escombros, usando o equipamento que foi fornecido a eles para ajudar na busca pelos reféns. E então eles chamam a Cruz Vermelha para mostrar que encontraram o corpo. Tudo isso, aliás, foi filmado acidentalmente por um drone das Forças de Defesa de Israel. Aliás, essa é a resposta ridícula e nojenta da Cruz Vermelha. É inadmissível simular um resgate quando tanto depende da implementação do acordo. Sério, Cruz Vermelha, isso não está certo. E o Hamas tem sido certo? Cadê suas declarações até agora? A Cruz Vermelha me irrita muito. Não quero falar disso agora. Vamos falar do que o Hamas fazia. A vergonha, a zombaria, as mentiras deles fingindo não saber onde estão os corpos, depois trazendo-os e escondendo para manter esse jogo e fachada, ignorando que, de repente, a Cruz Vermelha consegue falar com o Hamas. Depois de não conseguir fazer isso nos últimos 2 anos, agora temos a prova concreta de que o Hamas realmente tem os corpos. E eles simplesmente estão mentindo sobre isso para fazer propaganda. Qual a novidade? A única coisa que eles já disseram e que eu tendo a acreditar é que não pretendem parar até tomarem todo o território de Israel. Isso, claro, ironicamente, vai acabar não sendo verdade, porque isso nunca vai acontecer. Acredito neles quando dizem que essa é a intenção. Só nisso acredito. Todo o resto é pura manipulação, como estipulado na religião deles, que eles têm permissão para fazer em nome do Islã. Então, todo mundo em Israel vê esse vídeo, tá? Só imagina. E aí, né, enquanto a gente vê isso, a gente ouve aquilo. O Hamas, ou outro grupo terrorista, porque o Hamas está fingindo que não teve nada a ver com isso, foi além e atirou nos soldados das Forças de Defesa de Israel. Mais uma quebra de regra. Por que fazem isso? Porque eles percebem que podem literalmente ir tão longe quanto quiserem em quebrar esse cessar-fogo e ninguém vai impedi-los. A América está amarrando as mãos de Israel. O mundo está culpando Israel por quebrar o cessar-fogo, porque decidimos entrar e eliminar alguns terroristas em Gaza. E então, depois que eles fazem isso, ok, eles devolvem o corpo, que na verdade não é um corpo. Eles fazem um vídeo. Bem, eles não fazem um vídeo. Eles são flagrados por uma câmera escondendo o corpo de um refém que claramente possuem e fingem que não têm. Depois, atiram nos soldados das Forças de Defesa de Israel. Só pense nas regras. Depois, por diversão, anunciam que vão devolver um refém. Na noite em que o vídeo saiu, provavelmente porque esperam atrasar nossa retaliação. Se um refém volta para casa, todos esperam. Mesmo assim, não funciona. Israel decide agir. Vamos entrar. E o nosso ministro da Defesa, Israel Katz, diz isso. Quero dizer, acho que está bem claro. O Hamas pagará caro por atacar soldados das Forças de Defesa de Israel em Gaza e violar o acordo de devolução dos reféns mortos. Óbvio. O ataque do Hamas hoje contra soldados das Forças de Defesa de Israel em Gaza ultrapassa um limite e será respondido com grande força pelas Forças de Defesa de Israel. Garantir a segurança dos soldados das Forças de Defesa de Israel é a principal missão da operação em Gaza. O Hamas vai pagar com juros acumulados por atacar os soldados e por violar o acordo de devolução dos reféns mortos. Amém. Já era a hora, mas até esta manhã ouvimos que eles planejam parar os ataques até às 10. Certo, os Estados Unidos entendem que já chega, né? Então ouvimos declarações de J.D. Vance e Trump que basicamente dizem: olha, achamos que o cessar-fogo vai se manter. Mas sim, Israel deve retaliar e pode retaliar por isso. Israel não pode simplesmente aceitar isso de braços cruzados.
O Hamas ignora todas as regras. Aliás, depois que tudo isso acontece, o Hamas ainda tem a ousadia de dizer que fomos nós que quebramos o acordo de cessar-fogo. Propaganda. Sabem que o mundo vai acreditar, pois gostam de culpar Israel por tudo. Eles decidiram que não vão devolver o refém, provavelmente esperando que os manifestantes pró-reféns voltem às ruas. Como sabemos, Israel também tem seus idiotas úteis. Espero que os nossos não caiam nessa de novo, pois já conhecemos isso. Eles dizem que vão devolver o corpo, mas nas últimas semanas fizeram vários anúncios e não cumpriram, sem devolver nenhum corpo. Então é onde estamos. Israel, aliás, e isso é importante, também anunciou que pretende expandir a Zona Amarela. É uma faixa nas bordas norte, sul e leste de Gaza, dentro do território, que representa cerca de 53%. Israel afirmou que só ampliaria um pouco a zona de segurança. Como consequência para o Hamas, que não aceita nosso controle sobre parte maior de Gaza, lembre-se, tudo isso é uma batalha religiosa. O que eles querem é controlar a terra de Israel o máximo que puderem. Sempre que avançamos e conquistamos mais terras deles, eles não gostam. Acho que isso nos leva à dúvida se esse plano de paz vai se concretizar algum dia. Lembre-se, nós nem começamos ainda. O primeiro termo é que todos os reféns voltem para casa. O segundo é que o Hamas se desarme, e então podemos avançar com isso. O Hamas não quer se desarmar, mas chegaremos lá. Perguntaram muito minha opinião sobre esse acordo. E a verdade é que nesse ponto eu meio que acho irrelevante se você realmente quer saber. Eu acho revoltante que estejamos voltando aos velhos hábitos de libertar terroristas em troca de paz. Estamos sendo pressionados a ceder soberania na Judéia e Samaria em troca de relações com estados do Golfo. Sem entrar muito nesse assunto, quando John David Vance esteve aqui na semana passada, de forma tola, uma resolução propôs reconhecer Judéia e Samaria, ofendendo Van, que afirmou que os Estados Unidos da América não permitirão a anexação do coração do país. Apesar de sabermos que Trump provavelmente já se comprometeu com isso nos bastidores, agora está uma confusão porque precisamos de soberania, e a América reconhece isso, mas também precisamos das relações com os Estados Unidos da América e dos possíveis acordos futuros com a Arábia Saudita. Tudo isso está ficando muito confuso e agora mais complicado, pois virou uma atitude provocativa, não só algo óbvio a fazer. Esta é nossa terra, então deveríamos ter soberania. Mas vamos deixar para outro momento. Embora eu ache que os termos e condições desse acordo sejam totalmente um erro, eu acho que a conversa, na verdade, é irrelevante por enquanto, porque vai demorar muito até que qualquer coisa, se acontecer, avance. Precisamos de paciência neste momento. A guerra está longe de acabar. Ainda vai levar tempo para desmantelar o Hamas e recuperar os corpos restantes. Sei que queremos respostas agora, mas isso deve levar meses. Infelizmente, Trump demonstrou ter uma compreensão muito sólida dos países avançados do Oriente Médio. Ele entende o poder, dinheiro e respeito na questão da Arábia Saudita e Catar. Não acho que o Ocidente realmente entenda a mentalidade jihadista do Oriente Médio. Ainda assim, eu não vi eles realmente entenderem como lidamos com o Hamas. E eu realmente espero que esse papel de intermediário que Israel desempenha, tentando manter o terror afastado e, ao mesmo tempo, manter vivas as esperanças dos Estados Unidos da América de uma paz futura, não acabe nos custando caro. Sempre digo que amo nosso relacionamento com os Estados Unidos, mas odeio nossa dependência deles. O fato disso muitas vezes ocorrer às custas de fazermos o que é certo para o país é extremamente problemático. Israel costuma ser o intermediário do Ocidente no Oriente Médio. Entendo. É difícil não cairmos na falácia da paz. É muito tentador imaginar fronteiras tranquilas e sem ataques terroristas. Mas no fundo de tudo isso é meio que impossível. Enquanto nosso inimigo receber dinheiro, poder, reconhecimento e principalmente ideologia, continuará fortalecido. Nós não descobrimos como desradicalizar o ódio deles e eu não acho que vamos conseguir algum dia. E se não conseguimos convencê-los a mudar, o simples fato é que precisamos forçá-los. Força nem sempre é paz. Os Estados Unidos querem que mantenhamos o cessar-fogo, eu entendo. Vamos ser realistas. Qualquer coisa além de força é inaceitável. O Hamas nunca vai realmente se desarmar. Mesmo que eles finjam que vão, não vão. O problema é que não tenho uma solução simples para apresentar hoje. Uma parte de mim diz para simplesmente aceitar isso. Não podemos ter tudo. E pressionar para ir com tudo contra Gaza agora, mesmo que os Estados Unidos da América fiquem irritados. Há espaço para esse argumento. Mas também vejo vantagem em adiar o golpe final até termos mais alguns corpos de volta. Mesmo que isso nos faça parecer fracos para o Hamas. Cada corpo é uma vida inteira, uma família inteira. Talvez possamos tentar avançar rumo ao plano de paz. Posso estar errada em achar que não é possível.
Nunca pensei que reféns vivos voltariam, e nunca fiquei tão feliz por estar errada. Pode acreditar, ficarei feliz em admitir se um dia conseguirmos paz com Gaza. Estamos lidando com uma relação muito complexa com os Estados Unidos. Eles são aliados muito fortes que realmente querem esse plano de paz, apesar da falha gritante óbvia nele, que é o fato de que os palestinos não o querem. Navegamos mantendo o terror longe e querendo todos os reféns de volta. Tudo isso exige coisas diferentes e muitas vezes não está alinhado. O que eu adoraria ver é outro BIPA ou Irã, uma jogada dessas na manga, e estamos apenas esperando pacientemente para executá-la. Eu não duvidaria da nossa capacidade. Bibi está sempre jogando dois jogos de xadrez, a política interna de Israel e o grande jogo geopolítico. E como acontece frequentemente em um jogo de xadrez, esperar pelo momento exato é fundamental para o checkmate. E é mais ou menos aí que estamos agora. Como demonstramos força e alcançamos a paz? Isso é realmente possível? Só o tempo dirá. Vamos encerrar o episódio com uma oração, e não como um clichê. Acho importante reconhecermos que, no fundo, tudo isso é uma guerra religiosa. Devemos orar para que nossos líderes tenham discernimento e sabedoria para garantir vitória e segurança para todos. E que a jornada seja segura e tranquila até chegarmos ao dia em que nossos inimigos não tenham mais nenhum poder. Amém. Someira, até a próxima.